Bom dia! Bom dia, boa sexta! E aí, gente, aqui ó, vamos explicar um contexto para quem tá chegando agora pela primeira vez no nosso call, assim como a gente, né, no primeiro gravado. A gente já se reúne semanalmente aqui para discutir temas enfim, repensar e pensar negócios. Então a gente decidiu fazer esse call aqui gravado e trazer 3 temas semanais. Né? Exatamente, e trazer 3 temas semanais, né, meninas? Das nossas conversas de bastidores que a gente já tem aí no dia a dia, a gente resolveu trazer também para vocês ouvirem um pouquinho mais e discutirem junto com a gente. Tudo que acontece hoje e que tá moldando o futuro, né, Manu, né, Paty? Perfeito. Então, quais são os temas de hoje? Então, a gente pegou 3 temas, cada uma trouxe ideias, e é engraçado como a gente tem tanta sinergia, que aí quando a gente olhou, a gente falou de transformação social. Quando a gente pega os 3 temas, mas é o que tá na sociedade também. Bom, eu vou puxar o meu e cada uma apresenta o seu. Minha sugestão hoje é falar de geração Z. Será que ela realmente é mais burra? E como ela está sendo rotulada dessa maneira pelas outras gerações? Polêmico. Adorei. Uhum. Eu acho que eu queria muito trazer sobre o quanto hoje a gente vê influenciadores deixando de ser apenas influenciadores e começando a criar suas próprias marcas. E a gente vê também o movimento reverso, né? Que criam suas próprias marcas e acabam entendendo que o mercado é bastante complexo. Mas quanto que as pessoas hoje estão conseguindo, os criadores de conteúdo estão conseguindo gerar, a partir da audiência, um retorno financeiro e acabam decidindo fazer suas próprias marcas como um legado. Enfim, a gente está vendo um monte de marcas surgir e várias polêmicas, e a la Hailey Bieber. Eu acho que a gente tem um assunto bem legal para falar agora. Eu trouxe um ponto, gente, que a gente fala muito aqui, né? Inclusive, né, acho que muito o surgimento do The 3% é muito em função disso, né? Do porquê que apoiamos menos negócios de mulheres. E aí, eu acho que nesse contexto, falando num contexto muito próximo, na verdade, de amigas até, né? Às vezes a gente se dá conta que a gente tá apoiando negócios de celebridades e pessoas que a gente, influenciadoras que a gente nem conhece, mas muitas vezes não tá apoiando o negócio daquela amiga do lado. E mais do que isso, muitas vezes a gente não fala sobre negócios com as nossas próprias amigas, né? Então, e todo mundo tem algo a ensinar, muita coisa a aprender sempre, independente do tamanho do negócio. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. A gente pode começar por esse último, será que não? Esse Bora. Podemos. Manu, lá, Manu. Eu acho que esse foi um motivo que a gente se uniu bastante, né? Eu acho que é um pouco da carência e da solidão do empreendedorismo, assim, como a gente se une, porque às vezes a gente não tem esse apoio de quem tá do nosso lado, né? E daí a gente vai buscar amigas empreendedoras que a gente não era amiga. A gente ficou e se aproximou pela nossa realidade. Mas, enfim... Puxa lá, Manu. Perfeito. Não, eu acho que a gente teve, né, pensando quando a gente começou, né, eu comecei a estudar louco em 2012, na época nem se falava sobre empreendedorismo feminino, então hoje se fala muito, acho que a gente já teve o privilégio de, ao longo dessa jornada, participar de confrarias e encontros, né, nós todas juntas, só que tudo que eu vejo em torno dessa temática de falar sobre negócios de mulheres, são muito mulheres empreendedoras que já se juntam com outras mulheres que têm negócios sempre, e não necessariamente amigas, assim, e eu acho que meu ponto aqui, que daí recentemente até partiu de uma super amiga minha, uma das melhores amigas de infância, assim, que aqui mora em Porto Alegre, né, pra quem não sabe, e eu via que, né, a gente começou a falar isso num jantar, que a gente se encontrava muitas vezes, né, a maioria das vezes, e nunca se falava sobre negócio, nunca, se falava sobre tudo, menos sobre trabalho. E a gente falou, putz, vamos se encontrar uma vez por mês, pra cada uma falar sobre o seu trabalho e ver como uma pode ajudar a outra, porque são negócios de áreas completamente diferentes, mas que, obviamente, uma tem como ajudar muito a outra e dar insights, desde, como é que cada uma está usando AI no seu negócio. Então, eu acho que menos sobre a gente pensar em, eu vou encontrar empreendedoras do meu mesmo segmento, e por que eu não falo sobre trabalho com a minha amiga do meu lado, assim, sabe? Independentemente se ela não é empreendedora, ela pode ser uma colaboradora de uma empresa, ela vai ter algo a falar também. E eu acho que é mais natural homens falarem, né? Inclusive questão sobre dinheiro, sobre tudo, e mulheres não só não falam, como às vezes a gente fala de apoio, assim, desde compartilhar um post, fazer comentário, comprar o serviço, o produto das amigas, porque é isso, assim, daí a Paty pode até falar, não sei se tu sentia a Paty na Simple, assim, amigas compravam produto ou pediam produto, porque... Por que a pessoa, ela topa gastar numa marca que ela não conhece, mas a marca da amiga do lado, ela... não, mas é da minha amiga, ela vai me dar, não vou comprar. Sabe? Mas você sabe que tem isso? Eu senti isso e ao longo da vida da Simple foi mudando o comportamento. Então, quando eu era pequena e muito independente, que eu precisava do apoio, eu não tinha. E as pessoas não compravam porque elas confiavam menos. Porque talvez elas vissem o meu trabalho, o meu esforço.
E elas compravam muito mais depois que a marca já é estabelecida. E daí, quando você, entre aspas, precisa menos daquele apoio inicial, quando você fala assim, cara, eu preciso de ajuda. E o apoio moral também, não é só o apoio da compra do produto, né? Quando você fala assim do post, do comentário, gente, é um clássico. A gente pode, sei lá, passar o post da Virgínia, das pessoas mais seguidas. Então, vai lá ter os comentários. o like, os comentários de pessoas que a gente conhece que não vêm nos posts dos amigos, dos familiares e tudo mais. Mas eu acho que tem um pouco do... talvez entre mulheres ainda tenha, o que eu acho muito triste, ainda tenha um pouco da competição velada, assim. Então, eu não sei se em algum momento aquela pessoa que era tua amiga na escola fala assim, deixa eu ver o que ela tá fazendo, mas ela tá nos stories e ela Tá não... nos stories. Ela não comenta, ela não dá o like e tudo mais, mas ela dá pro famoso. Eu acho que tem um pouco disso. Será que não é porque às vezes pensa assim, Paty, tipo, ela não precisa. Até Também. porque quando você alcança um degrau a mais, assim, de sucesso, e às vezes sucesso, né, é um pouco mais de visibilidade, ela não precisa, né? Eu não sei, eu tendo a achar, assim, que não é exatamente a competitividade, sabe? Tipo, eu não vou dar audiência pra ela, mas tipo, ela já não precisa. Sendo que, tipo, tudo que precisa é de um engajamento justamente pra chegar onde quer chegar. E sempre até a Virgínia precisa de um like, né? É importante pra ela. Então, eu não sei se não tem um pouco disso, assim, que já deu uma furadinha na bolha, né? Lógico que no super começo, sim, eu acho que falta muito disso, assim, né? Olha pro lado e vê o que tua amiga tá fazendo, mas quando chega um nível, eu vi teu post ontem, quantas vezes a gente escutou isso? Eu vi que você falou alguma coisa ontem. Daí você pensa, mas não deu um like, não comentou, por que tá comentando pra mim? Ou comenta no direct, ou falta uma realidade de que a gente precisa disso. Comentário de direct, gente, é campeão, né? Tipo, você abre lá e aí tem um monte de gente falando, mas as pessoas não vão pro... Talvez seja isso, Lu. Talvez seja um pouco da falta de conhecimento, de entendimento do quão isso muda um negócio. E eu acho que muito começa, acho que por isso a gente falar que também é falta de consciência de que isso importa. Porque às vezes é isso, assim, nem para pra pensar e também não para pra pensar que isso vai importar. E óbvio, né, a gente tá falando aqui de mídias sociais e não é só isso, né, porque tem gente que de fato é mais privada, nem entra no Instagram, que entra no Instagram uma vez na vida, outra na morte, enfim, isso acontece. Mas, de fato, ver aquela amiga, sei lá, ir na loja, prestigiar, ver se pode apoiar de alguma forma, indicar o produto, na hora que for dar um presente de aniversário pra alguém, comprar o daquela marca. Então, sei lá, o que estiver ao alcance daquela pessoa, né? Independentemente de ser social ou não. Manu, eu acho que puxa essa ideia que vocês tiveram de vamos nos reunir, vamos ver e tudo mais, porque nós, mulheres empreendedoras, a gente tende a apoiar mais umas às outras, porque a gente sabe o perrengue que é. Por isso que muitas vezes, talvez no automático, a gente procure as pessoas que a gente julga que estão passando o mesmo perrengue. Fala assim, não, eu vou procurar e vou me unir aqui nessa confraria, nesse encontro de mulheres, Então, é um pouco mais sobre isso, assim. E às vezes aquela amiga de infância, ela também tá passando pela mesma coisa. Então, também passa, talvez, por uma falta de consciência nossa também. Que a gente tá falando, as pessoas... Mas a gente também, às vezes, não sabe e tá julgando que a outra área... Total! Tá lá de boa e não é muito sobre isso. Exato. Não, e eu acho que falando sobre os outros, eu acho que a gente, muitas vezes... Eu já me peguei muitas vezes pensando... Eu tô aqui compartilhando uma coisa de alguém, por que eu não vou ali, então, agora, pra cada compartilhamento que eu fizer de alguma coisa de alguém que eu não conheço, eu vou fazer pra um de alguém que eu conheço, ou pra o que eu vou comprar da marca de uma amiga. Então, eu acho que é muito... Porque é inconsciente, né? Então, eu tô falando aqui sobre... os outros fazem isso, nós somos incríveis. A gente faz também. Então, eu acho que é mais isso, assim, trazer pra esse lado de consciência mesmo, pra gente... Né? Tem que ser uma coisa proativa, né? Porque, assim, eu vou comprar de amigas, eu vou comprar um presente, então deixa eu pensar aqui, que minhas amigas têm que elas podem, né, que eu posso comprar? Que tipo de serviço eu posso comprar delas? Porque não é uma coisa intuitiva, você vai comprar de uma marca já que, sei lá, já é conhecida, que já é normal pra você, um serviço que já é normal pra você, ou que a influencer divulgou e que você quer provar. Mas, realmente, assim, eu acho que a gente tem que criar esse hábito novo, que, né, pra gente, acho que a gente tá falando aqui, que muitas vezes vai ser novo, e se policiar pra fazer isso. Porque senão a gente vai continuar não consumindo de amigas, de pessoas próximas, né? E tem um ponto até, Manu, que eu ia falar aqui, que eu acho que quando a gente sai com amigas de infância, eu não sei se cabe na agenda da conversa, ou a gente tem que sair mais vezes. Mas eu não sei se cabe na agenda da conversa também trabalho, que talvez seja um lugar que a gente consiga voltar pra gente e às vezes falar de relacionamento, de filhos, de desafios muito mais íntimos. Eu vejo isso, quando você falou, agora eu fiquei pensando, uma amiga minha
chegou aqui em casa essa semana, a gente ia falar de um negócio dela, e a gente acabou falando do relacionamento dela. Porque ela precisava abrir um negócio muito mais íntimo. Daí eu pensei, putz, a gente precisava de uns 3 encontros pra chegar no teu negócio. Tem muito isso também, né? Tem muito. E eu acho que o masculino, e a gente comparando com o universo masculino, eles misturam tudo um pouco, assim. Talvez eles tenham outra complexidade de multitask, enfim, são outros ambientes e talvez as prioridades deles que eles conseguem chegar direto no negócio, no dinheiro, e talvez eles resguardem um pouco mais outros assuntos que a gente tem que dividir mais, talvez, com outras amigas mais íntimas, né? Eu não sei, Lu, eu acho que tem isso, e tem um outro ponto ainda que a Manu sabe muito bem, pelo podcast que ela faz e conversa com as mulheres, o não falar tanto sobre dinheiro e tudo mais, talvez a gente não assuma muitas vezes as nossas ambições, sabe? A gente tem as nossas ambições e a gente não deixa isso tão claro, tão aberto. E aí, na hora que você encontra amigas, você fala de relacionamento, fala de filho, fala de várias coisas, e você não abre, e daí é, entre aspas, mais fácil você trazer isso para o ambiente de outras empreendedoras que você acha que é mais óbvio. Então, falar de ambição passa por poder, por dinheiro, por tudo aquilo que a gente ainda está se acostumando a falar. A gente ainda tem que exercitar, que tem que falar mais, que a gente tem que assumir mais os desejos. E eu posso falar disso, sim, porque é muito engraçado. Nessa minha nova fase, pós-Simple, lançando novos projetos, as pessoas falam assim, e aí, o que você vai fazer agora? Todas as vezes que eu vou falar, eu ainda penso assim, tipo, eu vou ser julgada pelos novos projetos. E eu sou julgada pelos novos projetos. E a minha ambição para os próximos projetos, elas são gigantescas. Então, você ainda, mesmo sendo validada, mesmo já tendo entregue, né, tipo, tá aqui, já fiz, já executei, já sou bem-sucedida, você ainda fica assim, mas será que eu vou falar para tal pessoa? Algumas você fala com toda a propriedade, vou fazer tal coisa, nananana, e aí outras você fala, será que ela vai entender? Será que ela vai me achar muito doida de pensar isso? Eu acho que passa por assumir essa ambição. Eu acho que a amizade, ela também passa por esse momento, sabe? Eu acredito muito que também sobre essa questão do encontro que a Lu falou, concordo muito. É tanta coisa pra falar que eu realmente acho que se não for algo intencional, a gente não vai falar. Porque daí a gente vai falar do filho, vai falar do marido, vai falar de tudo. Então o que a gente se propôs, esse grupo de amigas aqui, né, 7 amigas, que a gente combinou de se encontrar uma vez por mês, cada uma com um negócio completamente diferente. E aí a gente chegou, teve o primeiro encontro agora, a gente chegou e já todo mundo começou a falar, e aí uma, né, se intitulou ali a presidente do grupo, e começou, a Lulu, maravilhosa, e começou, não é esse assunto, é trabalho, e aí deu tempo pra cada uma falar qual é o teu desafio agora, qual o teu, aí a gente fez até uma dinâmica e tal, então foi muito legal, foram ali, 2h30 de encontro, e que a gente combinou de fazer uma vez por mês, que é proibido falar outros assuntos. E realmente, se não for assim, a gente vai falar da vida pessoal, da casa, eu tenho um problema, do cachorro. Tá? Eu tenho um problema, gente. Se eu fizer... Eu sempre tenho mania de tentar contratar as minhas amigas, né? Porque eu amo trabalhar com amigas. Então, se eu encontro amigas, eu já falo assim, tu tá fazendo o quê? Já vamos trabalhar junto? Eu sou essa pessoa. Traz junto. Eu já falo, vamos fazer coisas, vamos trabalhar junto, já vem trabalhar. É porque assim, as pessoas falam assim, não misture tanto amizade. Gente, eu amo ter time que vem das amizades, porque tu já conhece, tu já sabe. Às vezes a pessoa nem tem tanta consciência do seu poder criativo ou da sua competência, e a gente, como amiga, a gente acredita mais na amiga. Então, assim, gente, fazer reunião de amiga já acaba virando negócio também pra mim. O único problema é a frase famosa lá, né? Não contrate quem você não pode demitir. Então, tem prós e contras. Eu não consigo, né? Já tivemos por isso problemas. mesmo. Eu não sei lidar depois. Tipo, eu não consigo. tem Família risco, né? e amigos. Eu sigo tentando aprender isso, porém eu sigo na mesma. Eu contrato e as amigas sempre estão junto, então passa muito por isso. Tem uma questão de... Eu sou uma pessoa um pouco diferente no trabalho, sabe? Então, um pouco mais dura, eu fui moldada assim, talvez, na vida, sabe? Então, eu talvez não seja a pessoa mais tão parecida quanto no meu círculo social, e eu decidi, assim, cara, não vai ser legal pra amizade. A minha forma de trabalhar, muito pragmática às vezes, assim, eu tenho, né, enfim, a gente vai desenvolvendo um jeito de trabalhar, que eu acho que eu iria perder minhas amizades, então eu estou garantindo fazer tudo separado. Melhor, e outra, tudo passa pela autoconsciência também, né, autoconhecimento. Então é isso, é assim, tá tudo certo, vamos separar, não existe certo e errado, né, o que é certo e errado pra cada um. Não sou tão boa assim. Muito bom, gente, e aí agora Gen Z ou... influenciadoras? Uma bem boa, bem picante. Vai, Paty. Meninas, eu trouxe o tema que às vezes me dá uma mini revolta. Que eu vejo pessoas que eu admiro muito
julgando e falando que a Gen Z é mais burra que... tem muita gente falando, né? Gen Z é a primeira geração que é mais burra do que a anterior. E eu não concordo e eu não acho justo, assim. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso. Até mesmo porque eu acho muito cruel a gente rotular uma geração inteira dessa maneira. E aí eu fui pensar e fazer um pouco mais da análise, e como que a gente pode falar que uma geração é mais burra que a outra, sendo que o mundo, ele não pode ser mais avaliado pela mesma régua anterior. O mundo que a gente está agora, a inteligência julgada padrão para as gerações anteriores não cabe para esse novo mundo que a gente está vendo mudar completamente todos os dias, assim. E aí eu fui ver os dados e sim, tem dados, estatísticas e tem estudos que apresentam que a Gen Z apresentou uma queda da questão cognitiva, porque tá lendo menos, eu até peguei o nome da organização aqui, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem um braço que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E aí fez de 2018 a 2022 e aí deu esse resultado. Por isso que as pessoas estão falando que essa geração é mais burra. Mas que vai num julgamento de matemática, leitura e interpretação de texto. Ok, apresentou essa queda, mas a gente tem tantas outras coisas que estão acontecendo no mundo e a gente mesmo, nas gerações anteriores, a gente preparou o mundo dessa maneira com que faz que os jovens se desenvolvam dessa maneira. Então, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês tinham parado para pensar, porque automaticamente a gente está sendo levado a pensar que sim, que eles são mais burros. E é simples e prático. Eu acho que a gente tenta comparar maçã com maçã, só que são coisas completamente diferentes, né? A dinâmica do mundo é outra. E a gente tá com aquele mesmo escopo inicial e falando assim, eles não se encaixam nisso aqui, por isso eles são burros. Mas são pessoas completamente diferentes, desenvolvidas num ambiente totalmente diferente. Por exemplo, na semana passada, eu estava numa mesa com pessoas mais velhas, tal, e eu falei assim, eu não sei se eu quero que meus filhos façam faculdade. Eu realmente não sei, porque na nossa época, na nossa geração, era uma condição de sucesso. Hoje eu espero, assim, que eles possam, né, e a gente tem talvez uma oportunidade de estudar fora, de fazer vários cursos para se encontrar, para se desenvolver, talvez trabalhar, e daí se quiserem fazer uma faculdade, ótimo, mas assim, não é uma condição de sucesso hoje. E todo mundo ficou chocado, como assim? Você vai deixar teu filho não ter faculdade? Sim, porque isso era uma condição de sucesso, e quem sabe com 30 anos, quando minha filha que hoje tem 10 não tiver feito faculdade, ela é mais burra do que aquela que fez direito e não usa o direito, porque usa em algum momento da vida, mas será que ela não precisa de vários outros cursos que vão compor ela e trazer uma realização e fazer com que ela seja uma profissional fora de série? Num formato diferente, acho que é uma conversa meio parecida, e todo mundo ficou chocado. E são as mesmas pessoas, com o mesmo embasamento, que vai dizer que ela é mais burra. Mas ela não é, porque a dinâmica é outra. Eu acho que sim, existe uma mudança comportamental que hoje tem um desafio de entrar na sociedade e na forma de trabalho atual que a gente sente todos os dias. Né? Então não quer dizer que são mais burros, de jeito nenhum, eu acho que é uma dinâmica outra, é diferente, mas comportamentalmente a gente está vivendo um problema de entendimento das capacidades, vamos dizer assim. Porque quando a gente, millennials, contrata, ou boomers, enfim, contratam Gen Z, hoje tem um desafio. Eles não querem nada com nada, né? Às vezes, eu digo de uma forma geral, não nós três, mas existe um rótulo que é mais desafiador de contratar a Gen Z, mas será que a gente está pronto para contratar a Gen Z e usar das melhores habilidades de um profissional da forma que ele tem hoje? Enfim, é uma conversa que, né, porque a gente tem filhas aí que, né, vão vir ainda além, mas vai ser um desafio bem grande, eu acho que, pra gente entender quais são as maiores habilidades e como usar essas maiores habilidades deles, né? Total, e a questão da inteligência, ela é muito subjetiva, né? Então, vários desses testes aí, eles estão avaliando a matemática, a interpretação, etc. E, né, a gente pode avaliar por diversas formas diferentes. Então, eu sempre dou esse exemplo, assim, que eu sempre fui uma aluna que eu tirei a nota necessária para passar.
Sempre, assim. Era assim, média 7, eu tirava o 6,8 pra negociar o 0,2 com o professor. E eu realmente acredito que isso fez... Eu acho que técnicas de negociação, inclusive, uma pessoa melhor, entendeu? Do que eu tenho colegas de faculdade que, assim, só tiravam 10, se formaram com láurea... E que, enfim, né, daí também, né, qual é a régua de sucesso, porque é completamente subjetivo, eu posso falar que, tem sucesso, não tem sucesso, quem sou eu pra julgar? Mas, então, é muito cruel a gente colocar a mesma régua pra todo mundo, porque o que uma pessoa dá valor não é o que outra pessoa dá valor, né? E a gente fala muito sobre isso no Estilo da Lu, porque, inclusive agora, recentemente, eu contratei muitas millennials, porque eu fico até brincando no meu Instagram, falando, me rebelei, não contrato mais Gen Z. Brincando, obviamente, a maior parte do meu time é Gen Z, até acho que fazendo uma claquete aqui pra todo mundo, Gen Z, tem... recortes diferentes, mas normalmente ali quem nasceu entre 95 e 96 até 2010, 12 ali. Então quem estiver ouvindo, estiver nessa faixa, ou enfim... É você. E aí, depois disso já estão acho que a Pipa nem é alfa, né? Acho que Maia e Maju são alfa, depois já estamos na próxima, a Pipa já é... nem sei qual. Mas o que eu realmente... E eu falo muito esses dias, até minha irmã vem me puxar a orelha, ela fica, para de falar mal da Gen Z! E aí, que às vezes eu falo nos podcasts, e não mal, né? Mas explicando, né? Acho que é isso muito o porquê da crítica, assim, porque... E óbvio, né, gente, Gen Z foi né, quem é responsável foi quem criou o Gen Z. O único porém, que eu acho que é de fato uma problemática que a gente tem que entender hoje, até como auxiliar e trazer isso para uma conversa, é a questão muitas vezes, de uma falta de repertório por um desinteresse, inclusive, né, de quase que não honrar o passado, assim, sabe? Sei lá, profissionalmente, a gente tava sempre buscando quem foi o melhor nessa área que eu tô entrando, e agora é quase que um olhar da atualidade, eu sinto, assim, sabe? E menos preocupado em... Vou dar um exemplo, assim, esses tempos a gente tava num evento de moda, e aí uma pessoa muito nova do time, e aí tava no evento de moda, a gente falou, vamos lá entrevistar fulano, uma pessoa, assim, icônica da moda. Não, fulano não é importante. Tipo, como assim não? Então, assim, eu acho que às vezes tem um desdém, obviamente, tá, gente? Não de todos, né? Não tem como generalizar, mas muitas vezes, então, é isso, assim, é algo que é tão instantâneo, né? De, tipo, quem é a pessoa que tá bombando da vez, o que é. E eu falo muito pras meninas do time, assim, gente, às vezes a gente tá fazendo, sei lá, e aqui eu tô resumindo muito pro nosso universo, assim, looks de trabalho. Às vezes aparecem os looks de trabalho, que é um look de trabalho pra quem trabalha no Estilo da Lu. 99% da população não pode usar isso. Vamos pra rua ver o que as pessoas estão usando. Realidade. Então, eu acho que a questão da tela é um problema, porque a gente tá vivendo cada um na sua bolha, sem de fato ver o que tá acontecendo, assim, muitas vezes. Mas, sem dúvida nenhuma, não tem nada de mais burro, é só diferente, né? Mas a sociedade criou a tecnologia, a tela e tudo mais, né? E aí, óbvio que isso existe uma consequência, que é uma mudança de comportamento. Eu sou apaixonada pela Gen Z. Eu sou apaixonada. Eu sempre falava pra vocês, né? Meu time também sempre foi a maioria Gen Z. E vamos só pegar assim as competências. A gente vê os maiores CEOs da nossa atualidade, galera dos 40, 50, se matando para se adaptar e aprender inteligência artificial. Quando a gente tem uma geração que automaticamente já entende facilmente, já vai, já navega, já transita. Então, quando a gente pega... as réguas, elas podem mudar. Você pode pegar aquela pessoa, Gen Z, que é super desconectada de algumas coisas e comparar com o CEO mega, ultra, hiper experiente, ele vai ter a dificuldade dele e a Gen Z vai estar ali. Então, tudo é uma mudança de geração. Mas eu acho muito impressionante uma geração julgar a outra. Que eu não acho justo. Uma geração não pode julgar a outra, mesmo porque volta ao ponto que a gente criou um mundo, e é isso, assim, quando a Lu fala, eu sou dessa opinião também, eu não sei o que vai ser do futuro da Maia, eu não faço questão, eu não serei eu que vou setar uma coisa de, ela vai ser assim, vai ser assim, a gente não sabe como vai ser o mundo daqui 1 ano, daqui 2 anos, a inteligência artificial chegou aí, a Pipa é a primeira geração da inteligência artificial, que eu acho que nem é a da Maia, nem é a da Maju. Então, elas nasceram, não tinha inteligência da maneira, né, que a gente vê. Então, o que a gente pode esperar para as nossas filhas é a mudança de mundo e entender que cada geração tem suas habilidades, seus skills, e que não existe caiu... eu acho que a retenção de atenção talvez seja um dos principais pontos, que a gente sente diferença na Gen Z, que não, é isso que você está falando, que não tem atenção, que não olha para o passado, porque a questão das telas fez com que
seja tudo imediato, a Efêmero. informação é efêmero. Então, é muito sobre isso, assim. Mas não é culpa da geração. O mundo evoluiu dessa maneira. E aí entra naquilo, né? Pra que caminho a gente tá indo, pra onde a gente tá indo e como vai ser a hora que as nossas filhas chegarem. Uma tá com 13, outra com 10, Pipa tá com 1,5. 1,8. 1,8, eu Quase falo dois. 1,5. Né? Então, cara, é isso. Eu acho que talvez essa dor seja um pouco a minha dor como mãe, de olhar e ver, assim, grandes empresários falando e gravando Reels e TikTok falando, porque essa é a primeira geração que é mais burra que a outra. Eu falo, não! E como que a gente se responsabiliza pelo cenário, por onde a gente tá colocando esses seres novos, né? E como que a gente prepara? Legal, então é tudo muito efêmero, tem um efeito dopamina, tipo, que eles têm muito menos paciência, tudo é tédio. A minha filha com 10 anos, eu tô com tédio. Eu falo, que bom. Dela, que bom? Como assim? Tédio é bom? Tédio é bom. Como que a gente ensina isso, né? Enfim, que a gente não tem mais os efeitos de propaganda, não tem mais todo aquilo que fez a gente saber parar e respirar. Mas é uma responsabilidade nossa, né? E não é só criticar. Mas, e a gente se coloca no lugar de crítica. A gente tem que resolver. Eu sou bastante cética. Eu não sei se a gente consegue dar conta numa educação de... a gente aprendeu a esperar o programa que a gente gostava porque ia passar tal dia, tal hora, a gente não tinha acesso. Então, o mundo era assim. Mesmo a gente como mãe tentando... O volume de informação, a influência da sociedade, da escola, das amigas, é muito maior do que a fala de uma mãe. Não que a gente vai deixar de tentar. Mãe não desiste nunca, a gente tenta sempre, Sim. né? Mas eu acho que é difícil, assim. É bem difícil você ir contra isso. Eu posso falar que eu acabei de entrar na adolescência, né? No universo da adolescência. Sim. Então, eu tô passando por isso. E eu acho que a gente é muito nostálgico quando a gente julga, né? No nosso tempo era melhor, e é isso. E não é, gente, né? A vida inteira tá sempre tudo mudando, então não adianta lutar contra, tem que se adaptar, e obviamente algumas coisas aí, como sociedade mudar. Então agora acabou de sair uma lei no Reino Unido que, assim como a Austrália, proibiram mídias sociais abaixo de 16 anos. Então tem coisas que estão vendo que são muito nocivas e aí, como sociedade, precisamos mudar como um todo. O que eu acredito muito é que talvez tenha tido uma geração que talvez a da Maia, por exemplo, agora entrando na adolescência. Paty, aí tu pode falar, obviamente, com muito mais propriedade. Eu não sei o que tu sente em relação a se as escolas e a sociedade já estava mais preparada para lidar com isso. Porque eu acredito que da Maju também já quase ali numa adolescência, né? Uma pré-adolescência, né, Lu? Mas eu vejo que, assim, pra Pipa, as escolas vão ter que mudar completamente. Então, talvez tenha sido uma geração muito de transição também, que é isso. Tem o que gap. faz? Um gap. E outra coisa, como é que tu proíbe? O telefone, mas as mães das colegas deixam. Então, deveria ser uma... ou todo mundo usa ou não usa, porque é difícil. Tu chega em casa, por que fulana... E ninguém tem resposta, porque quem usa tem uma opinião e quem não usa tem outra opinião. E ninguém sabe de nada, né? Quando eu e a Paty, a gente estava 2 anos atrás no South by South, e juntas a gente viu uma palestra que falava assim: as escolas não vão estar prontas para acompanhar esse desenvolvimento. E eu tô vendo totalmente isso. Uma escola tradicional não consegue acompanhar. E eu vejo minha filha chegando em casa e fazendo lição de casa da Feira de Ciências, conversando com o chat. E daí eu tenho que preparar o chat ou qualquer outra inteligência. Eu falo assim, fale com uma garota de... Agora fez 10 anos, fale com uma garota de 9, 10 anos, pra não trazer nenhuma informação a essa. Então eu tenho que preparar um prompt pra deixar ela usar. Mas a escola não tá preparando. Vai procurar o quê? No Google, na Barça, no Mirador, igual a gente fazia. Como que, né? Não, esse tempo eu falei Barça em algum lugar, é o quê? Gente, realmente, né? E até a gente entrevistou agora na semana passada no Que Tem Na Sua Carteira, ainda não, quando esse papo for pro ar, ainda não vai estar no ar, mas depois a gente relembra aqui. A gente entrevistou a Ana Cláudia Michos, que foi super modelo, a história dela é demais, e hoje ela é geriatra. E ela tava falando um ponto que é muito legal, que ela tava falando do como a gente julga, inclusive, por exemplo, idosos, de falar, não consegue entrar baixar um aplicativo. A cabeça foi moldada de um jeito diferente. Então não é burrice se a gente falar isso, porque a gente tá falando da Jay-Z, a gente pode falar também de pessoas mais velhas. Não é, foi moldado de outra... Exatamente, foi moldado de outra forma. Então, assim, como é que tu... E aí, pensando em oportunidade de mercado, que a gente tá falando muito aqui pra isso, pra empreendedoras também, né? Então, quem quer ouvir esse papo pra levar algum aprendizado pro seu negócio. Como é que a gente prepara, dependendo qual era o seu público, E aí ela tava dando exemplos. Pô, um aplicativo de loja. Tu tem um público que tu quer atrair pessoas mais velhas... Não pode ser a mesma questão de navegação, de tudo. Então, como que a gente fala tem que ser dedicado. Exato, assim como mais jovens, assim. Tanto que se a gente for ver aplicativos e jogos
é enlouquecedor, assim, eu ver um jogo de uma criança hoje, como é que elas entendem, assim. Não, então, me dá labirintite, é um negócio Exato. completamente... Eu não consigo acompanhar. Mas assim, ó, quando a gente fala de gerações, né? Uma das gerações foi criada, quando a gente fala da Barça, para memorizar. Tinha que decorar tudo, tinha que saber e tal. Aí vieram as próximas gerações, as novas gerações, que é tipo, precisamos pesquisar, geração Google. E agora a gente tem uma geração... né? Surge esse construtivismo mais forte. E aí chega essa geração atual que é como perguntar qual é o prompt. É completamente diferente. Então, o julgamento não tem que existir. E, de verdade, assim, eu acho que eu só trouxe esse tema porque realmente todos os gurus que eu vejo, que são essa galera falando digital e tal, boa parte deles usaram já esse tema. E eu nunca vi ninguém questionando. E aí acho que entra... Não vamos falar disso hoje, talvez outro dia, mas entra um pouco naquilo que vai criando uma verdade. Tudo que é dito, cria uma verdade e ninguém questiona, e ninguém fala nada. Maquiavel. Mais de 100 vezes já foi, é isso aí. É isso aí. A gente tem que parar e pensar um pouco mais e acreditar na nossa verdade, né? O que realmente a gente tá fazendo, aplica dentro de casa, tá vendo acontecer. E essa questão que tu falou da memorização, eu vejo muito isso no trabalho, assim, de gerações, assim, eu fico observando muito. Hoje, agora como a gente consegue ter AI fazendo atas das reuniões perfeitas, até um pouco menos, mas ainda assim, pega uma pessoa, né, uma pessoa mais velha, durante uma reunião, que eu, inclusive, fico incomodada, a pessoa tá de cabeça baixa anotando, para depois ela lembrar. Em compensação, tu pega uma pessoa super jovem, tá ali, Não vou lembrar dessa informação depois. E, na verdade, ambos estão errados, porque, assim, na verdade, tu tem que estar presente, entendendo o que tá acontecendo e, obviamente, depois entendendo o que tu tem que levar, o que não tem que levar. Então, é isso, assim, são choques que hoje a gente também, obviamente, usa AI a nosso favor, né? Ok, pode fazer uma ata, mas se não estiver presente ali entendendo o que tá acontecendo, não necessariamente a gente vai ler uma ata e a gente vai entender ali, né? Então, é muito curioso, né? Eu acho que a gente tá trazendo a perspectiva aqui mais de observar do que de julgar, assim, né? Pra gente encerrar aqui o assunto e pro assunto da Lu, eu ainda deixo um questionamento que além da gente ir para esse caminho do Gen Z, é a geração mais burra e tal, e a gente não questiona sobre isso, tem a questão de valores. Nossa, mas eles não querem ser líderes, eles não querem crescer, eles não querem colocar o trabalho acima de tudo. A gente foi criado para ser assim. E eu não sei se a gente tá certo de verdade, e aí é uma opinião muito pessoal. Hoje, nesse estágio que eu já fiz, já fiquei bem sucedida, já vendi empresa, todo o momento que a gente já chegou, eu acho que eles são certíssimos. E aí, a gente pode cruzar várias informações por quem disse que a nossa maneira de trabalhar, no volume de trabalho, a dedicação que a gente tem, é a maneira correta. Então, chega uma geração para questionar e falar assim, talvez não seja. Talvez é aquilo. Aí a gente pode entrar em vários... Gen-Z é um tema muito amplo, né? Não quero ter carro, não quero ter casa, eu quero usufruir, eu quero viajar, eu quero viver a vida. Sim, talvez tenha menos segurança, talvez tenha um outro problema ali na frente, e aí a gente... Mas também quem somos nós para falar que eles estão errados da forma de... Enfim, então, eu venho questionando muito isso, porque eu acho que é onde a gente vai enfrentar a questão de educação, de olhar... E nesse momento, quando eu estou reconstruindo um novo time para as novas empresas, eu posso falar que todo mundo é Gen Z, de novo. Paty, mas aí só trazendo um contraponto antes de ir pra próxima pauta, mas aí eu acho que tem uma questão que talvez não seja nem 8 nem 80, nem como a gente foi, mas eu tenho críticas mais duras talvez a como hoje essa geração lida com segurança financeira. Porque é tudo sobre o agora, e que aí eu realmente acho que é um perigo, assim, até pelo excesso de responsabilidade. De excesso de consumo, de fato, que as pessoas estão sendo. E não é culpa dessa geração, né? É tudo pra comprar, tanto que agora tem críticas muito duras a influenciadoras, que eu falo que são influenciadoras que não são influenciadoras de moda, são influenciadoras de consumo. Sim. Né? Porque ela tá tudo, compre isso, a cada tela de story é um link. Então, o problema que eu acho dessa geração, e a gente tá falando hoje de um país que 83% do Brasil está endividado, 52%, se não me engano, inadimplente. E eu vejo pessoas e aí falando de pessoas muito próximas de geração Z, que vamos viver o agora. Esses tempos a gente fez uma brincadeira no escritório, a gente falou, vamos fazer um desafio, e a gente pegou 2 das meninas e vamos fazer uma ficar 1 mês sem iFood, a outra ficar 1 mês sem Uber. Uma ficou 2 dias, a outra ficou 1. Então, assim, é muito... E aí a gente... brinca e dá risada, mas assim, é não abrir mão do prazer instantâneo para uma mínima segurança, que aí a parte financeira...
não é sobre dinheiro, é sobre uma segurança psicológica, inclusive depois de tu poder fazer escolhas e dizer não pra coisas, né? Mas aí a gente tá falando da bolha da bolha da bolha. Totalmente. Ainda, né? De uma bolha, enfim, aí... E quando a gente traçar os nossos assuntos, a gente tem que falar de qual bolha a gente tá falando, porque o Brasil é muito grande e a situação socioeconômica do Brasil, a gente pode falar de várias fatias, de várias camadas. Mas a única coisa que eu sigo a mesma linha de pensamento, segurança financeira, mas a gente vem de uma geração de burnout. Que a segurança financeira nos levou a limites absurdos, onde a gente está se puxando, e aí, enfim... eu acho que o tema gerações sempre vai ser, talvez, um dos temas... Até puxar isso pro próximo, assim, né? O que é sucesso e o que é o certo do sucesso entre as gerações. Eu acho que... eu também acho, assim, eu venho de o meu empreender vem de uma razão, assim, muito de segurança financeira. E eu faço questão de passar para minha filha de que ela tem que ter essa segurança financeira, ela tem que trabalhar, ela tem que ter um objetivo. E eu nem sei o quanto eu tô sendo tóxica de que ela tem que trabalhar muito e depois sim ela pode escolher. Que hoje a gente falar do nosso lugar de privilégio, vamos lá, de sucesso, de realização, de dinheiro no bolso, né? Porque, enfim, 3 mulheres bem-sucedidas e sem hipocrisia aqui. Tudo bem a gente falar assim, segura a onda aí, agora vamos viver com um pouquinho mais de calma, mas no final ela pode estar começando do zero, sem R$1 na carteira, e ela precisa ter o básico para ter a possibilidade de viver melhor, né? Enfim, o mínimo básico para poder viver melhor. E eu hoje crio muito assim, você tem que trabalhar, minha mãe me criou muito assim, você tem que trabalhar, ter tua independência, depois você sossega. Mas, amiga, é que aí tem limites, né? A gente é de uma geração, e aí eu acho que o tema que a gente tem que trazer aqui é a diferença da geração das nossas mães, como isso reverberou e como a gente é mãe, e como a gente vai filtrando isso tudo nessa transição. Mas assim, eu volto a falar da questão da saúde mental. A gente tá falando constantemente de saúde mental por uma pressão de ser bem-sucedido. Então, eu acho que a Manu, ela fala muito certo, e isso é da nossa amiga, o equilíbrio sempre, eu acho que nem 8 nem 80. Uhum. Eles estão errados. Tá, a gente precisa de segurança financeira, mas a que custo da segurança financeira que a nossa geração pagou, eu acho que talvez eles sejam certos em não querer pagar esse preço, que é dedicado uma vida inteira, saúde mental, chefes tóxicos. E aí, a por aí a gente... preço, né? A vamos qualquer dizer preço. Assim. Eu acho que tem, enfim... Mas aí, gente, já deu o gancho, já vou trazer o tema pra próxima semana. O que é um chefe tóxico, né? Porque também tem isso no limite, né? Inclusive, eu acho que a gente banalizou o uso das palavras, que tudo é tóxico. Então, assim, tu cobrar é tóxico, tu dar limite é tóxico. Então, eu acho que é isso, assim, mas eu posso complexo. Vamos trazer na semana que vem. Eu falei isso aqui agora até, né? Tipo, eu não contrato minhas amigas porque eu sou uma pessoa muito pragmática, já, tipo, sou tóxica. Não, né? Enfim, eu já falei como se... Eu acho que é isso, mas esse tema eu amo, tá, Manu? O chefe tóxico eu amo, até mesmo porque às vezes a gente na posição de liderança pode ser rotulada de 1000 maneiras. E eu acho que eu nunca passei por tantas situações tóxicas nos últimos 2 anos, eu sendo a líder e eu, tipo, sofrendo boa parte vindo de homens, assim, né? Então... Nossa, a gente tem que falar disso. Enfim, gente. Nossa, são muitos temas. Aqui. Vamos puxar o teu tema, Lu, senão a gente não vai conseguir chegar nele hoje. Gente, assim, é um pouco, né, fora do que a gente tá falando aqui, mas dentro de todo esse contexto social. Queria falar de Creators Economy. Como que a gente tem visto cada vez mais os influenciadores usando da audiência, da força da audiência para criar suas próprias marcas, e vice-versa também, a gente como empreendedor, e muita gente acho que, né, já segue nossa trajetória, se inspira no fato da gente como empreendedoras usarmos nossa imagem para alavancar o negócio, porque é muito claro, né, Estúdio Look tem a Manu ali como persona, a Simple sempre começa com a parte que é quem dá a cara, a troca, eu sempre lá mostrando desde 2016, mostrando roupa na internet, porque foi realmente, a gente sabe que isso foi uma grande força de tração do negócio, né, depois a gente conseguiu pensar em outras formas de comunicação, todos nós, né, a gente acabou tendo outras pessoas conversando através da nossa marca, que já tinha uma alma, porque a gente foi construindo essa alma. Então, das duas formas, a empreendedora usando sua imagem para se tornar uma influenciadora, que hoje, eu, Luana, sou influenciadora não mais de troque, mas eu acabo sendo influenciadora de várias outras marcas.
e uma influenciadora que decide criar com toda a sua audiência uma marca própria. Como que vocês veem hoje, assim, esse mercado? E vocês são, tipo, papa nisso, né? Então, queria fazer essa provocação do meu lugar aqui como audiência para ouvir vocês. Eu vou puxar uma leitura que porque para mim a minha cabeça sempre vai muito para produto, né? E nessa nova fase vai para outras, mas eu vou puxar minha cabeça de produto. O produto, ele precisa audiência e distribuição, entre tantas coisas, mas basicamente isso. E durante muito tempo a distribuição foi tida como talvez maior desafio, a maior, né, as equipes comerciais com foco ali. Então, isso mudou a partir do momento que a gente tem criadores de conteúdo que a audiência traz a distribuição automaticamente. A audiência é tão potente das suas comunidades que faz com que a distribuição aconteça automaticamente se você tem essa audiência. Uhum. Então, primeiro a audiência e depois distribuição, quando na verdade antes a gente tinha canais de distribuição e tudo mais. As marcas mais tradicionais acho que ainda pensam dessa maneira um pouco invertida, e eu acho que tem espaço para as duas também. Quem pensa a distribuição primeiro e os canais. Mas quando fala disso de influenciadores, eu ainda tenho um pouco de resistência, eu concordo contigo, mas eu acho que, por exemplo, eu tive a Simple sendo construída por criadores de conteúdo. Eu nunca fui a criadora de conteúdo. Eu acho que a minha imagem sempre deu a credibilidade de quem está fazendo esse negócio. Então, quem está fazendo, Patrícia, um time inteiro que sempre teve rosto também, nunca fui sozinha. Então, acho que dá credibilidade. Mas isso é um pouco diferente da gente olhar para a criadora de conteúdo que tem a sua audiência. Eu tenho muitas amigas que, né, são amigas nossas, enfim, que estão fazendo isso e pegam a sua audiência gigantesca e falam assim, agora eu criei um produto e isso me dá um futuro. E aí acho que puxa o último tema, que é uma segurança financeira também. Que a venda de uma marca produto é muito mais constante do que você ser apenas criador de conteúdo no mundo onde todo mundo está virando criador de conteúdo. Eu acho que esse talvez seja o objetivo dos criadores fazendo isso, e acho que estão certíssimos. Então você, como fundadora, né, da marca, enfim, você era muito menos uma influenciadora e muito mais uma conexão de negócio, é isso? Eu acho que é a credibilidade do business, né? Tá. Tipo, a autoridade. Uma imagem institucional, né? Sim. É que são lugares, né? Eu me via no institucional e até eu falava, assim, muitas vezes quando a gente tinha matérias de negócio, sempre falava que queria menos negócio e mais pauta de consumo para vender mais. Mas eu também fazia esse papel de garantir. Eu acho que sim. Acho que agora no final eu concluí que, além de eu mostrava a blusinha, mas não compravam por conta da blusinha, compravam por conta da credibilidade de ter uma pessoa ali que estava garantindo que ia ter qualidade. Porque tem muito risco também, né, Lu? Tu ser o negócio e a influenciadora ser a cara do negócio e ser só ela. Porque depois, como é que tu vende esse negócio? E, obviamente, nem todas as empresas foram feitas para ser vendidas. Aqui a gente está falando entre 3 mulheres que venderam seus negócios justamente porque o negócio não era dependente da nossa imagem. Uhum. Então, acho que todas nós criamos negócios em que a gente aparecia para que isso fosse uma fortaleza do negócio, mas não o suficiente para que fosse uma dependência do negócio. Então, porque existem negócios hoje muito grandes de influenciadoras que no momento que elas vendem e se elas saem, o negócio acabou. Porque as pessoas querem elas ali à frente. Então... E aí, mais uma vez, não existe certo e errado, é muito cada um entender pra si o que faz sentido ou não faz. Mas falando do Still the Look, desde o dia 1, assim, sempre foi a minha ideia falar de muitas pessoas diferentes, mostrar time, etc. Porque eu realmente acredito que quando e aí, sem fazer juízo de valor, assim, mas quando, né, da época das blogueiras, lá de quando surgiu o Still the Look, se é sobre a vida da pessoa... inevitavelmente o negócio vai seguir a vida da pessoa. Então, vai ser o noivado, o casamento, a gravidez, o filho. Então, e isso, né, não tem como, porque a pessoa tá falando da vida dela. Se é um negócio, ela pode falar do negócio e não da vida dela. Eu acho que isso, se a gente for voltar de onde muito tudo isso nasceu, assim, acho que a primeira que talvez tenha tornado marca, a gente vai falar da Emily do Into the Gloss, que virou Glossier, que na verdade ela nem era influenciadora, né? Ela trabalhava em revista, daí fez o blog dela e tinha tanta audiência, como a Paty falou, no momento que tu tem audiência, tu tem o poder. E ela pegou a audiência dela, lançou uma marca, que ela já tinha o próprio canal para onde vender. Então, eu acho que é muito inteligente as influenciadoras, obviamente, fazerem isso, já ter a sua comunidade e lançar produto, mas ao mesmo tempo muito perigoso às vezes, porque às vezes a gente tem uma audiência e a gente acha, nossa, elas compram tudo que
que eu influencio, que eu vendo. Meu cupom vende um monte para outras marcas. Mas será que um produto até porque é isso, né, gente? Paty vai falar com muito mais propriedade aí que a gente, mas desenvolvimento de produto não é simples. Principalmente quando a gente vai pra beleza, assim. Pode dar problemas gigantescos se a gente não tiver fornecedores corretos. Então, porque a gente tá falando da pele das pessoas. Então não é uma brincadeira. Deixa eu abrir uma marca de beleza aqui pra qualquer coisa, né? Mas eu acho que falando de cosmético, mais perigoso ainda, né, Paty? Eu acho que tem 2 pontos. Tem isso que eu já vou trazer, mas tem uma outra coisa que eu não queria perder a linha, que eu acho que a gente, quando tudo era mato, do empreendedorismo ali, 10 anos atrás, enfim, eu acho que a gente fez isso meio natural. Eu não lembro de falar assim, eu vou aparecer, eu até acho que eu apareci pouquíssimo. Até acho que eu nunca plantei isso. Eu poderia ter virado influenciadora durante o processo Simple. Eu nunca fiz isso porque eu não tinha tempo, porque eu estava tão mergulhada na operação e trabalhando e descabelada e horrorosa trabalhando ali. E hoje que a gente está vendo os fundadores abrindo as suas construções, como Então, assim, eu acho que eu apareci pouquíssimo. Também tenho essa sensação de vocês. Por mais que a gente tenha alicerçado aos poucos essa credibilidade, a gente parecia quase nada perto do que hoje a gente sustenta. vê. Agora, falando ali do que a Manu falou das influenciadoras, eu vejo muita dedicação. As influenciadoras, elas entendem muito de produto e elas têm uma vantagem muito grande, tá? Que elas, as grandes, as que estão realmente construindo impérios, os produtos que chegam até elas têm acesso a todos os produtos do mercado. Então, elas já têm uma pesquisa qualitativa na sua mão, testando o produto, até que chega um momento que elas falam, acho que eu quero ter o meu próprio. Eu acho que é quase um processo natural, além do lado da audiência, mas esse desejo de tipo, tá chegando tanto produto aqui pra mim, que vamos pegar uma pessoa que é muito minha amiga, Gabi Brandt. Ela lançou um produto que é a cara dela e que ela testa muito, ela foi reconhecida por isso, que é perfumaria. Ela é um dos nomes que mais fala de perfumaria no Brasil. Automaticamente, a audiência dela está qualificada para isso. E ela, no desenvolvimento de produto, ela se dedicou horrores, acompanhei de perto, ela, assim, uma dedicação profunda. Então, eu acho que é um grande nicho, eu acho que está certíssimo, eu acho que volto a falar, é a segurança financeira, porque por mais que os publis sejam valores altíssimos, que talvez as pessoas nem saibam quão caros são os publis, as influenciadoras, elas têm uma garantia na hora que elas viram empreendedoras de algo muito mais perene e sustentável, sabe? Total. E eu acredito também que elas viram melhores influenciadoras para trabalhar outras marcas, porque aí elas sabem o outro lado. E aí eu concordo 100% contigo, Paty, acho que quando eu me refiro a isso de perigo de marca e fornecedor, etc., nunca é pensando nessas grandes que têm acesso. É pensando que hoje todo mundo vai lá e acredita que, vou abrir uma marca aqui e não é... Não é tão simples assim, eu né? vejo mais perigo, eu vejo um monte de marca de gente que não Gigante. É conhecida, que não é conhecida, porque eu não sei vocês, mas eu sou impactada muito, seja no TikTok, tudo, abre a sua marca, as empresas, é tão fácil, vem terceirizar, não temos pedido mínimo. Então, tem muitas fábricas oferecendo isso para muitas pessoas, e daí as pessoas vão lá e falam assim, vou criar aqui. E aí eu acho que a influenciadora, as grandes ou as médias que tem ali o seu público, eu acho que elas têm um receio muito grande, com razão, de não gerar um bom produto, disso dar errado. Uma responsabilidade com a audiência, né? Eu acho que a gente passou por esse momento que você está falando, e hoje a gente olha, eu vejo o mercado brasileiro tão profissional, tão profissionalizado, assim, mais do que nunca, sabe? Eu acho que a gente já passou por fases bem mais... estranhas, talvez, de aprovação de produtos e tudo mais do que agora, assim. Não, pode ser, eu acho que tudo tem os dois lados, assim, eu acho que tem o risco só de ficar, por exemplo, quando a gente fala isso, também é tão fácil, né, vem e abre a sua marca, mas aí ao mesmo tempo tá completamente dependente de um fornecedor, então tudo tem risco, né, a pessoa tem que entender que aquilo, né, tu não vai sair e abrir porque aquela fábrica te deu uma fórmula que eu vou ficar dependente daquilo, porque se amanhã ou depois aquela fábrica fecha por algum motivo, eu tenho uma marca com toda a responsabilidade, então... mas eu concordo que o abrir uma marca e pensar em outros negócios te dá uma segurança de diversos níveis ali, porque hoje se a gente depende da audiência, é isso, amanhã depois o algoritmo muda, tu tá dependente daquilo. E eu acho que mais do que isso, eu acho que é um caminho natural
porque tu já tá tão inserida naquele mercado que, e muitas, a gente vê de muitas amigas até que estão cansadas de trabalhar com influência, querem de fato ter o seu negócio. Sim. Então, e que mais uma vez, não existe certo e errado, é entender o momento e só nunca banalizar nenhuma decisão, porque nenhuma decisão é fácil, nem só seguir influenciadora ou só ter uma marca, ou só... Então eu acho que enfim, é complexo. Mas assim, ó, sabe o que eu posso só puxar de exemplo? Teve Naturaltech agora. Cara, o volume de marcas aleatórias... De influenciadoras. De influenciadoras, mas também marcas em geral, assim. Marcas que tu fala assim, essa marca não tem propósito, o produto não é bom, o produto é esquisito. Por quê? Repetido. Cada stand a gente via produtos iguais, com a mesma composição, mesma fábrica. Só uma identidade diferente. Então, eu acho que tem a vantagem do Brasil ser esse país que abre as portas para o empreendedorismo, né? A gente tem muitas oportunidades. Então, a gente está vendo uma explosão de muitas marcas. Muitas marcas. Talvez seja essa facilidade ou esse sonho, e aí também pode ser um outro tema de... eu vou abrir uma marca e tá tudo bem. E não é assim, né? Mas assim, ao mesmo tempo, uma influenciadora que decide abrir uma marca com responsabilidade, ela começa a deixar mais legado, criar um patrimônio, construir um novo storytelling, às vezes, até um tempero pro storytelling, colocar a nova marca ali dentro de uma narrativa, porque é uma narrativa, né? Casou, teve filha, falando de um padrão ali que a gente acaba recebendo, sendo impactada, já viajou bastante com as amigas, porque, mais tempero, o que eu preciso? Preciso de narrativa, porque meu dia tá morto, vamos colocar uma marca. E a gente tem visto muitas agora, infelizmente, mas com muita conexão com a sua comunidade, criou a marca, viu que não tá sustentando, algumas já contando que tá encerrando a marca. A Mariana, foi super legal a forma como ela contou. Eu vi ela falando assim, olha, infelizmente, a conta é a seguinte... Tal, não tá fechando, eu não consigo ser competitiva no mercado, não tava me dando margem, tava colocando dinheiro no meu bolso, e vira mais uma narrativa de conexão com a comunidade. Eu tô encerrando a minha marca agora, todo mundo fica, né, carente daquela marca, mas vive com ela mais esse drama. Então, dependendo como a influenciadora faz, mesmo essa aventura dentro da construção de um novo momento de vida, de um negócio, pode ser também muito legal, conecta. Sim. É não banalizar e achar que é muito fácil. A Paty mesmo falou aí, né, no que tem na sua carteira. Quando o Paty vendeu, você tinha quantos reais na conta, Paty? 11. Quando tu vendeu a tua empresa, entendeu? Depois de muitos anos. No dia que eu recebi então, absolutamente nada é fácil. Então, eu acho que eu acho que o ponto é mais esse, assim, de não banalizar o empreendedorismo e todo mundo que tá aí há tanto tempo, porque não é fácil, assim, né? Então é muito sedutor, vou abrir a minha marca, então... Super complexo, se prepara. Mas eu acho, gente, que esse movimento aí que a gente tá falando, ele não é um movimento só no Brasil. Se a gente pega as maiores marcas de beleza que estão vendendo no momento, no mundo, ou que estão crescendo, são influenciadoras que tem por trás, e aí a gente pode pegar vários continentes, são meninas muito potentes já, que estão ali, e que tá todo mundo acostumado, enfim, de verdade, assim, se pegar o mercado americano agora, o que eu mais lembro são as influenciadoras crescendo e colocando suas marcas. Então, acho que é um movimento muito global disso, sabe? Que aí volta ao início da conversa. A audiência é acima de qualquer outra estratégia. Tem audiência, o resto você compõe. Aí entra investidor, entra, né, as estratégias e tudo mais. Sim. E o caminho oposto, também um bom tema para em algum momento, que agora já estamos estourando nosso tempo, mas as marcas que precisam se tornar creators, né, e serem veículos. Então, todas as marcas hoje precisam ser seu próprio veículo, né, e não depender de outros, então... E aí, eu acho que a gente tá muito carente no Brasil. Cadê a voz das marcas? Não tem. Porque o estilo do produto ali não vai conectar, não vai engajar. As pessoas estão com problema, e óbvio, num país extremamente polarizado, ninguém quer polêmica e tal, mas assim, ninguém se posiciona pra nada. Então, pra você ter uma marca onde ela é uma criadora, onde ela tem vida, você tem que se posicionar. Enfim, daí realmente o CNPJ não tem alma, o CPF tem alma, mas como você pega, né, a essência do CPF, coloca no CNPJ e também num momento tão crítico de opiniões, né? A gente tem que se posicionar, não sobre tudo, mas uma marca que tem essência fica cada vez mais difícil se não tem um bom CPF por trás, colocando essa visão. Mas acho que isso a gente pode até trazer também. A gente já tem os 3 próximos assuntos, né? A gente já tem. Vamos anotar esses aí.
Não só A três, gente já a gente tá tem uns pronto. 10. Ai, gente, Ótimo. Então a gente se vê na próxima conversa É da isso, semana que gente. vem. Bora Amém. trabalhar, seguir a Sextou pra todo sexta-feira. mundo aí, ó. 9h23 da manhã. Vamos pra primeira reunião do dia, fora Vamos. essa. Beijo, gente. Até semana que Amém, vem. Beijos. gente. Beijo, Beijo. beijo. Tchau, tchau.